Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Estamos juntos aqui mais uma vez no nosso encontro para falar sobre teologia, religião, filosofia e assuntos afins. E hoje, indo direto ao ponto, eu quero falar com vocês um pouco sobre esse tema que foi uma certa balbúrdia na internet aí, a respeito do adventismo como seita, Ellen White e outras coisas assim anexas a isso aí. E você pode perguntar, Rodrigo entrou na treta, agora está brigando, o Rodrigo nunca era de dar respostas e tudo mais. Não, não é nada disso, eu não mudei meu perfil. Mas eu achei por bem eu fazer esse vídeo de esclarecimento por amor daquelas pessoas sinceras que me seguem e por respeito a elas. Porque muitas pessoas podem ficar com dúvidas honestas. São ditas coisas assim muito pesadas a respeito do adventismo do sétimo dia, a respeito de Ellen White. Não estou aqui para defender Ellen White, tá certo? Estou aqui apenas para exercer aquilo que muitas pessoas que até me atacaram disseram que eu deveria ter falado. Nem todas atacaram, para ser honesto. Olha, o Rodrigo só falou, ficou indignado, apresentou ali a sua revolta, mas o Rodrigo não mostrou que Ellen White não falou aquelas heresias ali, e são heresias mesmo, o adventismo é seita, já está concretizado e tudo. Então, eu resolvi fazer esse vídeo por dois motivos bíblicos. Eu orei a Deus, e o primeiro deles, como eu já falei, está dentro dessa linha do respeito àqueles que me seguem, a fim de dar-lhes uma explicação mais cabal de certas coisas, para que eles não tenham dúvida, tá certo? E o texto que Deus colocou no meu coração a esse respeito seria esse aqui, olha. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 13 em diante. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no coração, aqui vem o ponto, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Então, cumprindo isso aqui no Espírito Santo, eu tenho que estar preparado para responder a todos os que perguntam a razão da esperança que eu tenho. E, em segundo lugar, o outro texto que me impressionou a fazer esse vídeo é porque uma fala recorrente de alguns seria a seguinte: o Rodrigo não mostrou que aqueles textos eram errados, só falou que eram livros não atribuídos a Ellen White. Por que ele não abre? Por que não mostra a página? Por que não mostra o que Ellen White realmente falou? Então, de fato, eu só lembro que muitos que só reproduzem livro e página sem ler o contexto deveriam talvez aprender com os bereanos, porque Apocalipse 17, versículo 11, embora esteja falando das escrituras, elogia os bereanos por irem às fontes. Tem até um aspecto aqui acadêmico, se eu puder dizer assim. Diz assim, Atos 17, versos 11 em diante. Ora, os de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. É lógico que aqui eles examinavam as escrituras para ver se estavam dentro do ensino dos apóstolos. Nesse caso aqui eu vou ter que fazer um pouco o contrário. Eu vou examinar os livros de Ellen White para ver se está dentro do que a Bíblia diz, porque ela é acusada de herege. E permita-me dizer só um par de palavras antes de ir direto aos pontos aqui. O primeiro deles é o seguinte: não se trata de vídeo resposta A, B, C, D, F, mesmo que tenha nomes, mesmo que toda essa polêmica começou por causa de uma nota que eu publiquei ao pastor André Valadão, mas esse vídeo não é uma resposta ao pastor André Valadão, mesmo porque o que ele disse, muita gente diz aí, não é apenas a exclusividade dele. Segundo, que eu não estou aqui defendendo minha honra, tá certo? E terceiro, entristece sim, entristece o fato de você ter a sua religião tão atacada na internet por irmãos. Eu vou dar dois depoimentos para vocês que foram interessantes. Um deles foi de um judeu que não é cristão, que vendo os ataques falou assim: puxa, eu vejo que vocês adventistas parece que sofrem de antissemitismo como nós judeus, né? Porque tudo que tem judaísmo, as pessoas sempre vêm com o antissemitismo. E vocês também, por causa do sábado, parece que vocês são leprosos, disse esse judeu. E o segundo foi um cientista secularizado, que não tem relação alguma com religião, que vendo esse último debate falou: rapaz, eu não sabia que vocês religiosos eram assim, olha, como os religiosos te atacam. Olha, os religiosos atacam muito vocês, viu? Olha, os ateus com quem você conversa, eles respeitam você mais do que os seus pares.
Então foi triste ouvir isso de duas pessoas de fora desse círculo cristão aí. E eu sei que só de eu falar assim, a animosidade de alguns na internet contra os adventistas, ela é tão grande, e ela não começou ontem, ela já vem de longa data, que muitos vão falar assim, ah lá, o Rodrigo está apelando para o vitimismo. Não, não é vitimismo. Eu tenho a minha vida muito feliz, eu sou muito respeitado em todas as igrejas que eu vou. Na verdade, não houve uma igreja não adventista na qual eu tenha pregado que eu tenha deixado as portas fechadas atrás de mim. Aliás, eu até peço uma gentileza, se alguém que está assistindo esse vídeo já assistiu algum sermão meu fora da igreja adventista, dê um depoimento. Eu ali falei mal dessa igreja. Aliás, pelo contrário, eu tenho aqui mensagens de WhatsApp de pastores da Assembleia de Deus, da Metodista, da Presbiteriana, Batista e outras mais que eu poderia citar. Eu tenho aqui as provas, me agradecendo porque, graças a um sermão que eu fiz na igreja deles ou na internet, uma pessoa decidiu voltar para Cristo que estava afastada, ou alguém que se converteu, pedindo para mandar um vídeo para alguém que se batizou, não na igreja adventista, sabe? Conheceu a Cristo através do trabalho da gente e está batizada lá noutra igreja. Eu já fiz apelo na Igreja Batista da Atitude, no Rio de Janeiro. Apelo, para quem não sabe, depois do sermão, quando você conclama as pessoas a tomar uma decisão. E qual foi o apelo? Aceita Jesus como seu salvador pessoal. Vários vieram à frente, na Igreja Assembleia de Deus também. E quem anota os nomes ali são secretários daquela própria igreja. E eu não falo, pois é, agora quero os nomes para levar para Adventista. Sabe? Então, assim, eu tento pregar tanto Jesus na internet para as pessoas, aí vem irmãos de igreja, ou de fé, ou se é que eu posso chamá-los de irmãos, porque eles se ofendem. Alguns chegam e falam, Rodrigo não é nosso irmão. Rodrigo não está salvo, Rodrigo não vai para o céu. Dói, de fato dói, mas está longe de ser vitimismo. Dói como Paulo também não era vitimista, e ele admitiu que quando levantava-se a oposição contra ele teve momentos que Paulo fala, eu cheguei a ponto de desanimar da própria vida. Então, se Paulo, que era um homem tão consagrado, ficou chateado, por que eu não posso ficar? Tá certo? Mas isto colocado, vamos aqui aos textos e o que dizem. Então, repito, só por amor daqueles que realmente podem ter uma dúvida honesta e para explicá-los, porque são acusações muito fortes que são feitas. A primeira delas, os adventistas são seita, isso já está comprovado, todo mundo sabe que é seita e tudo mais. Isso também dito a esmo de maneira irresponsável, gera um certo questionamento. Em primeiro lugar, o que é seita? E quem deu a você, que acusa o outro de seita, como se diz assim, a nomenclatura, o fórum, a autonomia para falar aquele é seita, esse não é? Eu explico por quê. Porque, a rigor, a doutrina para a fé católica, ela diz que todos os protestantes são seita, que a igreja verdadeira é a igreja católica, porque a igreja católica que foi fundada dos apóstolos, as outras que são seitas. A igreja católica afirma isso bem claro. É só você ouvir alguns vídeos aí de apologetas católicos. Batista, presbiteriano, tudo são seitas, seitas protestantes. Até no dicionário Aurélio, há pouco tempo, quando você pegava lá, por exemplo, igreja batista, igreja presbiteriana ou protestantismo, seitas religiosas rompidas com a igreja católica. Então, à luz da igreja católica, seitas são todos os evangélicos. Aí você vai para o mundo evangélico, você vê assim, há doutrinas que são diferenciadas. Por exemplo, para os presbiterianos é muito preciosa, muito cara a doutrina de Deus predestinando as pessoas para salvação ou perdição. Eles não abrem mão disso. Pelo menos uma grande parte dos presbiterianos de maneira oficial, embora a igreja presbiteriana é muito subdividida. Aí, os batistas não têm essa ideia de predestinação. São coisas muito fortes, muito fortes. João Wesley, que respeitava os presbiterianos, num dos seus sermões, ele chega a dizer que a doutrina da predestinação é tão herética que ela consegue tornar Deus pior do que o diabo. Ora, se João Wesley falou que a doutrina da predestinação é tão herética que ela chega a tornar Deus pior do que o diabo, está nos seus sermões, então por que a igreja presbiteriana não é seita à luz dos metodistas? Por outro lado, se você for um presbiteriano cessacionista, eu falo assim porque tem várias linhas no presbiterianismo, se você for um presbiteriano cessacionista, que acredita que os dons do Espírito cessaram no período apostólico, então você vai dizer que o dom de línguas do pentecostal é uma heresia, porque não existe mais
a continuidade dos dons cessou na época apostólica. Por outro lado, se você é um pentecostal, você vai dizer que heresia é afirmar que os dons do Espírito terminaram, porque para o pentecostal é muito preciosa, é muito cara a doutrina do batismo no Espírito Santo com manifestação pública do falar em línguas. Então, nesse sentido, quem aceita? E todos esses grupos que eu mencionei aqui, à guisa de ilustração e muito respeitosamente, todos eles dizem: nós somos sola escritura. Sola escritura é uma expressão latina usada na época de Lutero para dizer: nós só baseamos as nossas doutrinas na Bíblia. Então temos que explicar o que significa esse sola escritura, porque o sola escritura do pentecostal entende que um sinal claro de que aquele movimento é de Deus é o batismo com o Espírito Santo e a manifestação do dom de línguas. E eles são sola escritura. O sola escritura do presbiteriano o leva a crer que Deus predestinou alguns para a salvação e outros para a perdição eterna, que o livre-arbítrio é uma ilusão, que as pessoas já estão predestinadas pela soberania de Deus. E eles são sola escritura. Mas os assembleianos não dizem isso, oficialmente pelo menos. Então, assim, você vê que há, nos movimentos que dizem sola escritura, entendimentos diametralmente opostos da Bíblia. Então, por que nesse bojo, o adventista que tiver uma conclusão sola escritura diferente de outros, esse seita, é leproso? São dois pesos, duas medidas. Você percebe? Então, assim, qual que é o critério para chamar o outro de herege? De julgar o outro? Que a Bíblia que eu conheço, isso é sola escritura. Aliás, até já insinuaram na internet que eu não devoro Bíblia, que eu não conheço Bíblia nada. Bom, tudo bem. Mas a Bíblia que dizem que eu não conheço, ela fala: não julgueis para não serdes julgados, porque com a medida que vocês julgarem os outros, vocês serão julgados também. Aquele que ouviste do que foi dito aos antigos, disse Jesus: não matarás. Eu, porém, vos digo: aquele que chama o seu irmão de tolo já caiu no erro de matar. Está lá no Sermão do Monte. Então, eu consigo, pelo menos assim, ver a diferença entre o que eu creio, o que creio o assembleiano, o que creio o batista, o presbiteriano, o wesleyano, o metodista, mas eu fico pensando assim: por que eu não posso ter o meu direito de ter uma interpretação diferente de algum irmão desses ramos e ainda assim considerá-lo irmão? Tá certo? Então, essa ferocidade contra os adventistas, eu não sei, por que isso? Por quê? Vamos lá. Será que nós somos seita? Vou dizer dois pontos que o pessoal pega muito que somos seita. Um deles é que o aguarda do sábado. Eles guardam o sábado. Estão caducos na lei. Tá, se eu sou seita porque eu guardo o sábado, então o batista do sétimo dia também deveria ser considerado uma seita. E não é. A igreja pentecostal do sétimo dia também deveria ser considerada uma seita, e não é. A Assembleia de Deus do sétimo dia, existe uma igreja de Assembleia de Deus que guarda o sábado, também deveria ser considerada seita. A igreja de Deus do sétimo dia e outras mais. Outra acusação: eles são seita porque eles têm a profetisa Ellen White. E falam cada coisa aí sobre Ellen White. Bom, daqui a pouco eu vou falar mais sobre ela. Eu vou nas igrejas evangélicas, irmãos, e hoje muitas igrejas, especialmente as reavivadas, estão com fenômeno profético até hoje. Eu já recebi várias profecias, vários irmãos. Olha, eu sonhei com você, o Senhor me deu uma visão a seu respeito, eu tive um sonho com você. Várias igrejas eu recebo profecia, várias. Então, peraí, se não é para ter profecia, então não é para ter ninguém, ou então todas são heréticas também. Mas eu sei que alguém pode dizer assim: Rodrigo, mas esses irmãos que têm profecia na igreja, ela não determina a questão doutrinária. Será que não? Eu já vi, por exemplo, isso aqui não estou inventando, existem nomes do que eu estou falando, episódios reais. Uma pessoa uma vez estava falando comigo na Bíblia que ele estava convicto que o dragão de Apocalipse capítulo 12 é a China. O dragão vermelho. Eu falei: mas só por ser um dragão em vermelho? Mas vem cá, exegeticamente não bate. Aí a pessoa me falou assim: não, mas o pastor lá da igreja, ele teve uma revelação de Deus a esse respeito, que é a China.
Então você vê, o pastor da igreja teve uma revelação. E era uma igreja batista. Tá bem? O pastor teve uma revelação. Eu já recebi várias revelações aí. E muitas pessoas estão, sim, pegando a sua revelação e levando para o púlpito, para dizer o que pode e o que não pode. Agora, Ellen White é fonte de doutrina para a igreja? Então vamos lá. O primeiro ponto, para a gente não ficar delongando muito com vocês. Eu vou ler na fonte o que Ellen White escreveu. Já que o pessoal fica citando os livros dela com paginações que não batem, ou livros que ela não escreveu, então vou ler os livros que ela escreveu e vou dar a página para vocês, tá bom? Olha o que Ellen White falou sobre a Bíblia. Eu vou ler aqui primeiro. Eu fiz assim, eu comecei a pegar os livros dela e trazer para lê-los aqui para você no próprio livro, mas ia ficar muito cansativo e um monte de livro aqui, então eu peguei as citações e fiz um Ctrl+C, Ctrl+V e botei ali a acusação que é feita e o que Ellen White diz, e mesmo o texto dela que é citado, eu copiei agora o parágrafo todo para você ver como está fora de lugar. Porque o que eu percebo algumas pessoas ou não mencionam Ellen White, só falam coisas sobre ela, já ouvi tanta coisa aí, que Ellen White marcou 3 vezes a data da volta de Jesus e ele não voltou, que Ellen White morreu por embriaguez, tanta coisa que é dita por aí sobre ela que ela não falou. Então vamos ver na íntegra aqui o que de fato ela falou, tá bom? E mesmo quando alguns citam só uma frasezinha dela solta, vamos ver no seu conteúdo geral, do seu contexto. Então, o primeiro texto que eu quero ler aqui é do livro Grande Conflito. Então eu estou respondendo aquela questão. Ellen White pretendeu ser uma Bíblia ao lado da Bíblia, ou um livro superior à Bíblia, ou um comentário oficial da Bíblia, perdão, um comentário inspirado da Bíblia? Vamos lá. Qual deveria ser a fonte de doutrina para os adventistas do sétimo dia ou qualquer grupo religioso? De acordo com Ellen White, ela diz assim, abro aspas, em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário à salvação. As santas escrituras devem ser aceitas como autorizada e infalível revelação de sua vontade. Elas, as escrituras, são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Tá certo? Então ela deixa bem claro que a fonte devem ser as escrituras. E ela fala, ela vai mais ao contrário, ela fala que o Espírito Santo nunca vai imbuir alguém para achar que a Bíblia se tornou desnecessária. Grande Conflito, página 9 a 11. No livro Primeiros Escritos, página 78, Ellen White diz assim, recomendo-vos, caro leitor, a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Nela Deus prometeu dar visões nos últimos dias, não para uma nova regra de fé, mas para o conforto do seu povo e para corrigir os que se desviam da verdade bíblica. Tá certo? Então ela não fala que é para tomar o lugar da Bíblia Sagrada. Numa carta dela, número 130 de 1901, ela escreveu assim, para alguém lá, o Senhor deseja que estudeis a Bíblia. Ele não deu luz alguma adicional para tomar o lugar da sua santa palavra. Esta luz deve conduzir as mentes à Bíblia, a qual, se for comida e assimilada, é como o sangue que dá vida à alma. Outro detalhe aqui, ela falou, inclusive, falando como é que os pastores adventistas deveriam agir, ela disse assim, olha, no trabalho público não torneis proeminente, nem citeis o que a irmã White tem escrito como autoridade para apoiar vossas posições. Fazer isto não aumentará a fé nos testemunhos. Apresentai vossas provas claras e simples da palavra de Deus, não dos livros dela. Isso está na Carta 11 de 1894. Em 1888, eu me lembro de um episódio que o pastor Butler, da Conferência Geral, tinha uma interpretação sobre a lei em Gálatas, e ele discordava de outros 2 pastores, Wagner e Jones. E esse pastor lembrava que a interpretação que ele deu da lei de Gálatas era exatamente uma que Ellen White tinha dado. Então ele pediu para Ellen White mandar de novo para ele uma carta onde ela dava aquela interpretação. Sabe qual foi a resposta dela? Ela falou assim, pastor, foi providencial que você tenha perdido a minha carta anterior, porque os livros que eu escrevi e as cartas não devem ser usados para decidir interpretações bíblicas. Deixe a palavra de Deus falar, não os meus livros falarem no lugar dela. Continuando.
Bom, então já mostrei que Ellen White não tem essa questão de ela falar que os livros dela deveriam estar em pé de igualdade da Bíblia, tá bem? Outra coisa que é acusada Ellen White, falaram aqui também. Ellen White diz que ninguém está salvo. E quando foi citado isso, colocam até um trecho do livro Parábolas de Jesus. Eu vou ler o que a acusação diz. O que é grave é que esta mesma escritora, está falando de Ellen White, reconhece que ninguém está salvo e que ninguém deve afirmar que esteja salvo. Aí a pessoa que fez essa afirmação, essa acusação, desculpe, eu estou um pouco afônico e eu não consegui colocar o plug nesse celular do microfone, mas eu espero que o áudio esteja chegando bem para vocês. Então vou ler de novo. O que é grave é que esta mesma escritora reconhece que ninguém está salvo e que ninguém deve afirmar que esteja salvo. Diz ela, aí agora vai citar Ellen White, nunca se deve ensinar aos que aceitam o Salvador, conquanto sincera a sua conversão, que digam ou sintam que estão salvos. Isso é enganoso. Parábolas de Jesus, página 105. Mas quando você vai no texto original de Ellen White, no parágrafo, você vê que não é nada disso que ela está falando. Que distorceram o que ela diz. Eu vou ler para você agora o que Ellen White falou. Ela está falando do problema da pessoa achar que uma vez que ela foi salva em Cristo Jesus, que ela pode agora afrouxar as rédeas da vigilância, da oração, do jejum, da busca espiritual de Deus. É isso que ela está falando. Aqui, eu vou ler para vocês na íntegra o que ela escreveu. Esse mesmo texto eu vou pegar agora no parágrafo todo. Nunca se deve ensinar aos que aceitam o Salvador, conquanto sincera Perdão, eu estava lendo a mesma citação aqui, agora na íntegra está aqui embaixo, perdão. A queda de Pedro, diz Ellen White, não foi repentina, mas gradual. A confiança em si mesmo induziu a crença de que estava salvo e desceu passo a passo o caminho descendente até negar o seu mestre. Ela está falando então que Pedro achava que uma vez que ele estava salvo, estava tudo tranquilo. Aí ele começou sem querer a descer até negar Jesus. Continua Ellen White. Jamais podemos confiar seguramente em nós mesmos ou sentir, aquém do céu, que estamos livres da tentação. Nunca se deve ensinar aos que aceitam o Salvador, conquanto sincera sua conversão, que digam ou sintam que estão salvos. Isto é enganoso. Deve-se ensinar cada pessoa a acariciar constantemente a esperança e fé, mas mesmo quando entregamos a Cristo e sabemos que Ele nos aceita, não estamos fora do alcance da tentação. Foi só isso que ela falou. Ela não falou que nós não podemos afirmar que somos salvos. Ela falou, uma vez que você foi salvo em Cristo Jesus, aliás, isso é bíblico, irmãos. Já que quer saber a base bíblica, a Bíblia fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Está ali na Bíblia Sagrada. Então, Ellen White só falou isso. Aí a pessoa pegou uma frase dela, fora do parágrafo, e afirmou que Ellen White disse que ninguém pode falar que está salvo. Sendo que é justamente o contrário. Eu vou dar um exemplo para vocês de um sermão que ela pregou no dia 10 de abril de 1901 e está publicado no Boletim da Conferência Geral dos Adventistas. Ela disse assim, cada um de vocês deve por si mesmo saber que tem um Salvador vivo, que Ele é o seu auxiliador e seu Deus. Vocês não precisam declarar, eu não sei se estou salvo. Se vocês creem em Jesus como seu Salvador pessoal, sim, vocês devem se alegrar nisso. Ela está falando justamente o contrário, que as pessoas não deveriam ficar com dúvida, eu não sei se estou salvo. Pelo contrário, se vocês têm um Salvador, se vocês creem que tem um Salvador pessoal, alegrem-se nisso. Ela estava incentivando os irmãos a reafirmar a sua salvação. O que ela condenou aqui foi a arrogância espiritual de achar que uma vez salvo, eu estou salvo para sempre, eu posso afrouxar agora as rédeas da minha luta contra Satanás. Aí, se Ellen White disse isso, e ela disse isso, se isso que ela falou é uma heresia, então eu tenho um problema com os que acusam Ellen White de herege, porque olha o que diz a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Vou pedir licença aos irmãos assembleanos para citá-los. No livro Declaração de Fé das Assembleias de Deus, do pastor Ezequias Soares Silva, publicado pela CPAD de 2017, página 114, é dito assim:
não há dúvidas quanto à possibilidade do salvo perder a salvação, seja temporariamente ou eternamente. Mediante o mau uso do livre-arbítrio, o crente pode apostatar da fé, perdendo então a salvação. Se Ellen White é herética porque ela falou que nós podemos perder a salvação, então os assembleianos também são. À luz de um credo reformado calvinista da predestinação, isso aqui é heresia, porque o calvinista vai dizer que aquele que foi predestinado para a salvação nunca vai deixar de ser salvo, e aquele que foi predestinado para a perdição nunca vai se salvar. Mas esse é o calvinista. Agora, se o calvinista pegar que quem discorda daquilo não é bíblico ou é herético, então, para ser justo, ele tem que considerar herege os adventistas, Ellen White, e também os assembleianos, porque os assembleianos falam que a salvação pode ser perdida sim, mediante o mau uso do livre-arbítrio. E outro livro também aqui, a Teologia Sistemática Pentecostal, também publicada pela CPAD em 2008, na página 371, diz assim: um cristão salvo pode sim vir a perder-se. Basta desviar, cair em pecado e perecer, caso não se arrependa antes da insistência do Espírito Santo. Tá bem? Outra coisa que acusa Ellen White, que Ellen White fala que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário não foi completo, que ele só foi completo em 1844. Tem muitos que falam, olha, Ellen White é uma herética, sim, olha, ela afirmou que para resolver o problema do desapontamento de 1844, daqui a pouco eu posso até explicar isso, Ellen White fala que o sacrifício de Jesus não foi completo na cruz, que ele só foi completo em 1844. Só nessa leva dessa semana eu já vi uns 3 mencionando isso aí na internet. É isso que Ellen White diz? Vamos à fonte. O livro Atos dos Apóstolos, de Ellen White, página 29, ela declarou o seguinte: o sacrifício de Cristo em favor do homem foi amplo e completo. A condição da expiação tinha sido preenchida. A obra que viera a esse mundo realizar tinha sido completada. Vou ler para vocês outro livro dela, O Desejado de Todas as Nações, página 621. Ela diz assim: quando sobre a cruz soltara o brado, está consumado, dirigia-se ao Pai. O pacto fora completamente satisfeito. Agora Cristo declara: Pai, está consumado. Fiz, ó meu Deus, a tua vontade. Concluí a obra da redenção. E ouve-se de Deus proclamando que a justiça está satisfeita. No livro Exaltai-o, página 400, Ellen White diz: Cristo efetuou uma expiação completa ao dar sua vida como resgate por nós. Vou ler mais um texto dela aqui. Livro, o manuscrito 12 de 1900, Ellen White diz: ela está falando de Cristo, plantou a cruz entre o céu e a terra, e quando o Pai considerou o sacrifício de seu Filho, se inclinou em reconhecimento de sua perfeição. Basta, disse, a expiação está completa. Isso foi publicado também na Review Herald, 24 de setembro de 1901. Então aqui eu poderia dar outros textos para vocês, mas eu dei vários textos aqui onde Ellen White fala repetidamente que o sacrifício de Cristo findou na cruz, foi completo na cruz. Então agora as pessoas têm que ver o contrário. Ou melhor, também entender que às vezes uma frase dela tirada fora de contexto, gente, o próprio Rui Barbosa brincava com o problema das frases fora de contexto. Ele fala: deixa eu mudar só a entonação de uma leitura e uma vírgula e eu transformo a maior verdade do cristianismo numa heresia. Aí ele pega aquele texto que fala assim: ressuscitou, não está aqui. Aí Rui Barbosa ironizava dizendo: ressuscitou? Não, está aqui. Então eu peço gentilmente a esses que também ficam só repetindo o que disseram sobre Ellen White, que vão ler os livros dela, tá certo? Eu não quero perder tempo com isso. Então tá, se você não quer perder tempo lendo os livros com ela, seja honesto em falar que você não sabe nada de Ellen White. Não seja apenas aquele que fica repetindo o que dizem por aí. Porque eu já mostrei que pelo menos 2 blocos de coisas que dizem que ela falou e que ela não falou. Que ela é uma Bíblia para os adventistas, ela não falou isso. Que ela falou que Jesus não completou a expiação na cruz do Calvário.
Outra coisa que dizem de Ellen White, que ela ataca muito as outras igrejas. E olha o que alguém falou aqui na internet. As denominações são caídas, corruptas, possuídas por Satanás e abandonadas por Deus. E citam Ellen White. Aí ele cita Ellen White falando assim, ó, perdão, passou demais aqui. Vamos aqui. Vi o estado de todas as diferentes igrejas desde que o segundo anjo proclamou sua queda em 1844. Elas se tornaram mais e mais corruptas. Satanás tomou plena posse de todas as igrejas como corpo. As igrejas foram deixadas como foram os judeus. Elas foram se enchendo de toda a ave imunda e detestável. Ora, quando a senhora White fala que as igrejas foram enchendo de toda a ave imunda e detestável, do que ela está falando? Vamos ver o contexto. O contexto dessa citação está aqui no livro Primeiros Escritos, página 273. E quando você lê todo o parágrafo aqui, melhor, todo o capítulo, sabe o que Ellen White está muito revoltada contra as igrejas protestantes dos Estados Unidos? Escravatura. Em nenhuma parte aqui do texto ela está falando sobre a guarda do sábado ou sobre o adventismo ser a igreja que não tem defeitos. Ela fala dos pecados de Babilônia e ela fala aqui muito claramente sobre o problema da escravatura. Eu vou ler alguns textos para vocês aqui, para não ler o capítulo todo. Ela fala assim, olha, foi-me mostrado o orgulho das igrejas nominais. Deus não está em seus pensamentos, sua mente carnal demora-se neles mesmos, decoram seus próprios corpos mortais e olham para si mesmos com satisfação e prazer. Professos seguidores desse amado Salvador, cuja compaixão sempre foi tocada à vista dos ais humanos, empenham-se de coração nesse enorme e sério pecado. Sabe qual que é o pecado que ela está denunciando? Tráfico de escravos e comércio legal de escravos. No capítulo todo, a senhora White fala sobre a grande angústia que ela tinha de ver igrejas, pastores, pregadores, irmãos que tinham escravos. E lembra que isso aqui está bem no conflito, na época que vai ter a guerra dos estados do norte contra o sul, onde não só Ellen White, mas muitos pregadores também atacaram aquelas igrejas e pastores que tinham uma defesa ao escravagismo. Leia outros autores da época também. Eles têm palavras tão fortes como Ellen White. Ela até fala assim num determinado momento aqui, me estranha que aqueles que choram derramando lágrimas ao escutar a voz, ao escutar a história de um mártir que foi morto por Roma, agora sem qualquer piedade, açoitam o escravo depois do culto. Deus ouve o grito desses irmãos de cor. E é interessante que Ellen White foi acusada de racista por alguns desses aí que atacam a igreja adventista. Mas ela estava justamente condenando igrejas que eram escravocratas. É isso que ela está condenando. Ela e vários outros também. E só para você ter uma noção, alguém pode falar assim, tá, mas ela estava condenando as outras igrejas, mas ela bate nos adventistas também? Sim. A expressão que ela usou, que essas igrejas estavam se tornando covil de toda ave detestável, fazendo uma referência ao Apocalipse 18, ela também falou dos adventistas. Olha o que ela falou uma vez que ela repreendeu a igreja adventista. Ela fala assim, olha, estamos em perigo de tornar-nos também irmã da caída Babilônia, deixando que nossas igrejas sejam corrompidas e cheias de todo o espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e detestável. Isso está nos Manuscript Release, volume 21, página 380. O que ela falou, criticando as outras igrejas quando ela viu os erros, ela também criticou os adventistas do sétimo dia. Ela não poupou a igreja adventista. Então, a caricatura parece desenhar um quadro assim, que estavam lá os batistas, os presbiterianos, os puritanos, todos os irmãos lá, o movimento da Azusa Street vem depois disso, não havia ainda pentecostais, mas estavam lá as igrejas protestantes americanas, o wesleyano, o metodista, e Ellen White sentou, como quem não tem nada que fazer, e começou a denunciar, essas igrejas têm demônio, tem Satanás, a única igreja que vai ser salva é a adventista. Quando fala-se na internet, dá essa impressão, e não foi nada disso. Ela estava condenando o cristianismo do seu tempo, e ela também condenou os adventistas quando eles estavam em erro. Tá certo? E quando as outras igrejas estavam
bem, ela também elogiou. Daqui a pouco eu mostrar elogios que ela fez nas outras igrejas. Mas vamos lá. Deixa-me ver aqui o que mais. Também outra acusação que é feita de Ellen White ao falar que ela detona com as outras igrejas. Alguém escreveu assim: Ellen White diz que é demônio que responde às orações das igrejas evangélicas. 2 pontos. Aí cita um texto dela, também do Primeiros Escritos, página 47. Vi-os erguer os olhos para o trono e orar. Pai, dá-nos teu espírito. Satanás inspirava-lhes uma má influência. Quando você lê isso aqui, realmente parece uma coisa absurda. Ellen White fala que é o demônio que responde às orações das igrejas evangélicas. Quando você lê o capítulo todo que é mencionado aqui no livro Primeiros Escritos, ela não cita igreja alguma. Ela não está falando de igreja nenhuma, nem da católica, nem da protestante, nem da evangélica, nenhuma. Ellen White está descrevendo o que acontecerá na volta de Jesus, onde ela fala que haverá ali 2 povos. Aqueles que seguiram a sério a palavra de Deus e aqueles que brincaram com sua salvação. E ela fala que os que seguiram a sério a palavra de Deus vão receber as boas-vindas do reino. E os que brincaram com a sua salvação são pessoas que tiveram uma espiritualidade embalada por Satanás, porque elas acreditavam que pelo fato de ter o seu nome como de cristãos e fazerem oração, que isso bastava para elas. Sabe, um cristianismo de fachada? E esses que ela fala que Satanás inspirava-lhes uma influência má. Ela não fala nada de igreja evangélica. Então, irmãos, com toda sinceridade, quando alguém vai à internet e diz Ellen White fala que é o demônio que responde às orações das igrejas evangélicas e cita uma frase dela fora de contexto, a pessoa não está sendo verdadeira. Perdão, desculpe-me falar isso aqui com todas as letras, mas essa pessoa está pecando contra o mandamento que diz: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Porque a palavra igreja nem aparece aqui nesse capítulo, na página 47. Eu li todo o capítulo aqui, a palavra igreja nem aparece aqui. A palavra igreja nem aparece. Não aparece a palavra igreja, não aparece a palavra igreja evangélica. Ela só fala de 2 grupos na volta de Jesus. E de fato, se isso é heresia, a própria Bíblia, Jesus falou que na volta dele haverá aqueles que vão receber as boas-vindas no reino e aqueles que vão chegar e falar: Senhor, em teu nome eu fiz curas, eu expulsei demônios. E Jesus vai falar para esses: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Só isso, tá certo? Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Deixa-me ver aqui. E outra coisa mais, olha, eu vou mostrar para vocês que ao contrário do que é dito, olha o que a igreja diz, a igreja adventista diz oficialmente sobre as outras igrejas evangélicas. Isso aqui não é coisa que a igreja... alguém pode falar, mas a igreja adventista mudou, foi do ano passado para cá. Não. Eu vou dar uma declaração para vocês, a política 75, adotada pelo Comitê Executivo da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, de 1926. Nem eu nem você estávamos nascidos. E nesse comitê foi colocado oficialmente o seguinte, isso não foi mudado até hoje. Os adventistas do sétimo dia reconhecem as organizações que elevam a Cristo perante os homens como parte do plano divino para a evangelização do mundo e mantêm em alta estima os cristãos e cristãs de outras comunhões que estão empenhados em conquistar almas para Cristo.
Ou seja, a Igreja Adventista reconhece que o pastor batista, presbiteriano, wesleyano, metodista, eles estão cumprindo o plano de Cristo, de Mateus 24:14. É posição oficial da Igreja Adventista. Ah, mas Ellen White fala, aqui é uma outra acusação. Vocês estão notando o que eu estou fazendo? Muita gente disse que eu estava tendo uma falácia, que eu só me indignei, mas eu não mostrei que aquela lista de heresias de Ellen White estava errada. Agora eu estou mostrando. Eu estou fazendo o que me pediram. Eu estou mostrando o que disseram de Ellen White e estou lendo o que ela escreveu. Estou lendo o que a Igreja Adventista oficialmente diz. Porque muita gente também declara assim, eu conheci um adventista que realmente fala isso aí. Eu estive lá e é isso mesmo. Gente, quem que vale mais? A opinião de uma pessoa isolada ou a opinião oficial daquele grupo? Porque eu já encontrei um padre, por exemplo, que afirmava que Jesus não ressuscitou. E é verdade, eu conheço esse padre. Ele já faleceu. Ele falava que Jesus não ressuscitou, que não houve ressurreição. Agora, daí eu falar que a Igreja Católica realmente não crê na ressurreição é outra coisa. Era aquele padre ali. Bom, vamos lá. Ela diz também que a pessoa coloca que Ellen White fala que as pessoas devem abandonar os falsos ensinos e milagres das demais igrejas evangélicas porque são diabólicos. E aí citam o The Present Truth, de 1850. Ellen White diz, Babilônia, a igreja nominal está caída, o povo de Deus deve sair dela, ela é a sinagoga de Satanás. Quando Ellen White fala Babilônia, ela está falando das igrejas nominais, está falando no sentido escatológico. Ela não está falando que agora as pessoas que estão em igrejas não adventistas estão com demônio. Ela, tanto é que tem uma passagem dela na Meditação Matinal, acho que de 1959, se eu não me engano, onde ela diz que o sábado não é e ainda não será, enquanto não tiver toda a conflagração final, que nós não sabemos ainda quando é que vai ser a volta de Jesus e o anticristo, eu vou falar mais sobre isso também, o diabo não, nós não podemos falar que quem guarda o domingo está com a marca da besta ou é de Satanás. Ellen White falando isso. E quando ela fala das igrejas nominais, há outros também que criticam da mesma maneira e chamam de Babilônia. Que é um exemplo? O dicionário Fawcett de teologia é um dicionário bíblico, Bible Dictionary Fawcett. Fawcett era um clérigo irlandês e anglicano, e o dicionário dele foi amplamente usado por igrejas protestantes nos Estados Unidos e ainda é usado, ele está em domínio público. E ele fala de Babilônia, e ele fala que a Babilônia do Apocalipse é a Babilônia mística. E ele diz assim, abro aspas, a igreja evangélica protestante é pura em teoria e evita a adoração de imagens e de missas. Mas na medida em que cede à cobiça e idolatria e se conforma com o mundo, a igreja evangélica participa da prostituta e deixa de ser a noiva de Cristo. Então, Fawcett também deve ser rasgado o dicionário dele, porque ele fala que essas igrejas, todas as vezes que elas erram no mundanismo e tudo mais, elas participam da Babilônia, como Ellen White falou. Aliás, o tom que muitos julgam áspero de Ellen White era um tom comum no século XIX e não é muito diferente do tom que alguns hoje usam para criticar os erros que estão acontecendo no cristianismo atual. Eu às vezes vejo na internet alguns aí detonando as profetadas, o ganho do dinheiro, os parlamentares evangélicos, alguns assim vociferam mesmo contra algumas coisas que estão acontecendo na igreja aí. Eles falam bravos. E quando Ellen White critica os erros que estavam acontecendo na época, tá vendo? Aí pegam o texto e falam assim, olha, Ellen White falou que é pra gente odiar os evangélicos. E não é nada disso que ela falou. Um outro texto dela que pegam muito aqui é assim, olha, proselitismo. E eles citam assim, Ellen White fala, temos uma obra a fazer por ministros de outras igrejas, Deus quer que eles se salvem. Nossos ministros, aí põe uma reticências, nossos ministros devem buscar aproximar-se dos ministros de outras denominações. Olha, quando diz assim, fala assim, cuidado realmente com o Rodrigo Silva, ele está se aproximando de outros para ganhá-los para o adventismo. Em primeiro lugar, eu rogo àqueles que já assistiram um sermão meu noutra igreja, que digam se nessa igreja eu tentei trazer a igreja para o adventismo. Pelo menos uma sequer. Onde eu fui ali e falei, agora eu parei o sermão, quero falar com você sobre o sábado, sobre a igreja adventista, a igreja verdadeira, sobre Ellen White. Não. Perguntem a quem faz o curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, temos
40 mil alunos, se eu alguma vez citei Ellen White nesse curso para basear alguma coisa da Bíblia. Eu estou deixando só a Bíblia falar. E só está aumentando o número de alunos. Ora, se o curso estivesse baseando em Ellen White, em heresias adventistas, ali tem pastores, tem padre, tem leigos, tem gente de todas as religiões, tem até pessoas que não têm religião nenhuma. Quem é meu aluno no curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva, eu deixo você dar o depoimento. Alguma vez nas aulas eu mencionei Ellen White, eu fiz alguma citação de Ellen White, ainda que assim, só por ilustração? Alguém já me viu citando Ellen White nas igrejas por onde eu passo, ou fazendo proselitismo ao adventismo ali? Se fosse assim, essas igrejas não abririam mais a porta para mim nunca. E hoje eu não atendo muitas igrejas evangélicas por problemas de agenda. Mas vamos lá, vamos de novo ler na íntegra o que Ellen White escreveu. Eu acho que isso aqui eu tenho o texto aqui no Testemunhos para a Igreja, e vou explicar para você, inclusive incluindo a parte que eles colocaram ali as reticências. Olha o que Ellen White fala. É nossa obra proclamar essa mensagem. Porventura estamos envidando esforços para que todos sejam advertidos? Temos uma obra a fazer pelos ministros de outras igrejas. Deus quer que eles sejam salvos, como nós mesmos. Essa parte não foi colocada na citação. Ellen White fala, queremos que eles sejam salvos como nós mesmos queremos ser salvos. Então, quer dizer, se Ellen White está falando que os ministros de outras igrejas não estão salvos, então os adventistas também não estão, porque ela fala, queremos que eles sejam salvos como nós mesmos. Eles só poderão, como nós mesmos, obter a imortalidade mediante a fé e a obediência. Precisamos trabalhar diligentemente por eles, a fim de que possam alcançar Deus, ponto. Deus quer que eles tenham parte na sua obra especial para esses tempos. Ellen White fala, ela não fala, Deus quer que eles se tornem adventistas, que eles tenham parte na obra especial de Deus. Que se achem entre os que estão dando alimento a tempo a seu povo. O que Ellen White fala de a gente se aproximar dos pastores é para empenhá-los a que eles deem alimento ao povo. Por que não se empenhariam eles nessa obra? Nossos pastores devem tentar se aproximar dos pastores de outras denominações. Para quê? Para ganhá-los para o adventismo? Ela fala para quê? Orar por esses homens e com eles, por quem Cristo está fazendo intercessão. Ela diz que Cristo está fazendo intercessão por esses pastores, então como é que eles estão perdidos? Ela fala que nós devemos aproximar deles, orar com eles e por eles. É interessante essa dupla palavra, orar com eles e por eles. Se nós fôssemos soberbos e achar que nós vamos aproximar deles para ganhá-los para a verdade, então não deveria orar com eles, só por eles. Não, orar com eles, deixar que eles também orem. Por quê? Peça, e fala que sobre eles Cristo está fazendo a intercessão, então eles estão salvos. Senão Cristo não estaria intercedendo por eles. Cristo não vai interceder por quem está perdido. Orar por esses homens e com eles, pesa sobre eles, sobre esses pastores, solene responsabilidade. Com mensageiros de Cristo, cumpre nos manifestar profundo e fervoroso interesse nesses pastores do rebanho. Aí quando você vai lendo, ela fala, também devemos demonstrar interesse nas pessoas que são mais pobres. Também devemos demonstrar interesse nos que são mais ricos. Também devemos mostrar interesse nos outros povos. Quando Ellen White fala isso aqui, por que ela estava falando de... Engraçado que em nenhum momento ela fala, e depois de mostrar interesse, traga-os para o adventismo. Não tem nada disso. Por que ela fala aqui de demonstrar interesse por esses pastores? É porque na época de Ellen White, inclusive tem um artigo sobre isso publicado na Church History, que é uma revista indexada de teologia norte-americana, que uma das coisas que mais agradavam os protestantes era ver debate de teólogos de denominação diferente. Montavam-se circos. E quem é professor de história eclesiástica sabe que eu não estou mentindo. É só estudar sobre os debates apologéticos dos Estados Unidos no século XIX. E então chegava às vezes um pastor calvinista reformado e ia debater com o outro arminiano. E havia ingresso, polêmica, dava réplica para um, tréplica para o outro, havia torcida, havia voto, quem ganhou, quem perdeu, até havia cobrança de ingresso, e o pessoal vibrava com aquilo, e tinha os campeões que cada igreja mandava. E Ellen White repreendeu esses debates
e repreendeu também adventistas que embarcaram nessa onda. Um deles mesmo, que Ellen White falou, olha, toda vez que você ganha um debate, a verdade de Deus perde. Esse camarada depois se tornou espírita. Outro que Ellen White repreendeu porque ele era muito arrogante foi Dudley Conrad, que por causa da repreensão dela, largou a igreja adventista e virou batista e escreveu um livro contra os adventistas. Ellen White falou que nós nunca devemos entrar em debate. Aliás, e quando ela fala de aproximar dos pastores, é aproximar não como estavam tendo, porque na época as pessoas pensam que as igrejas protestantes americanas eram todas assim unidas, bonitinha, ali, todo mundo dizendo paz do Senhor, graça e paz, e os únicos que ficavam criticando todo mundo com Babilônia eram os adventistas. Não. Você via a ferocidade de um pastor puritano contra um pastor de outra linha religiosa era muito grande. Estuda a história do protestantismo em Massachusetts, na Nova Inglaterra. O que os puritanos faziam ali? O Roger Williams, que foi um dos pioneiros da Igreja Batista, os batistas sabem disso, ele foi expulso da região que ele estava porque ele tinha algumas ideias ali diferentes dos puritanos. Os puritanos o expulsaram ali da região e ele teve que fundar, eu só estou na dúvida agora se foi Long Island ou Rhode Island. Acho que foi Rhode Island. Depois corrija, alguém corrige a informação. E ali os batistas começam. E mesmo dentre os batistas, havia aqueles que diziam, nós somos os verdadeiros anabatistas, vocês não são, por causa da questão da igreja-estado, que Roger Williams foi um campeão da liberdade religiosa, né? Quisera eu que muitos batistas hoje seguissem a pauta de Roger Williams, da separação igreja-estado e do respeito de um grupo para com outro grupo, porque na época era feroz demais a briga. Então foi nesse contexto, onde pastores ficavam só vociferando, que Ellen White falou, olha, quando um pastor nosso for cuidar de uma igreja, aproxime-se do ministro de outra igreja, ore com ele, por ele. Em nenhum momento do livro, você pode ler aqui na íntegra todo o capítulo, em nenhum momento Ellen White fala o seguinte, olha, a estratégia é a seguinte, chega para o pastor, faz amizade com ele, ganhe-o, depois traga-o para a igreja adventista e faça isso. Ellen White não aconselhou isso, ela fala aproxime com mansidão. E só para você ter uma noção que Ellen White não ordenou fazer esse tipo de debate, eu vou ler aqui para você, quer ver? Olha como ela fala aqui. Olha como é que ela fala aqui, ó. Quando houver um encontro de um pastor com outro pastor que tem um pensamento diferente. Deixe-me ler para você aqui. Aqui, olha essa passagem de Ellen White que está na Review Herald de 1940 não, a data está errada, não é 1946 não. Mas é Review Herald que foi publicado. Perdão. É Review Herald que é a editora. Foi publicado no livro Evangelismo, que eu até tenho esse livro aqui, ó. Na página 144, Ellen White diz assim: devemos chamar a atenção do povo para as verdades da palavra de Deus, não as verdades da irmã White. Devemos chamar a atenção do povo para as verdades da palavra de Deus. Há muitos deles que são caros a todos os cristãos. Ou seja, há muitas verdades da palavra de Deus que são preciosas para todos os cristãos. Aqui está um terreno comum no qual podemos encontrar pessoas de outras denominações e ao nos familiarizarmos com eles, deveríamos nos concentrar principalmente em tópicos nos quais todos sentem interesse e que não levarão direta e claramente aos assuntos de desacordo. Ellen White fala assim, não fica preocupado em apenas acentuar assunto de desacordo, fica no ponto de concentração. E nesse ponto eu sigo o conselho de Ellen White. Por isso que as igrejas evangélicas estão sempre abrindo as portas para mim, porque eu fico nos pontos de acordo. Se alguém me pergunta sobre o sábado, se alguém me pergunta sobre o que eu creio na imortalidade da alma, eu também não escondo o que eu acredito. Mas eu ali não vou para atacar, para ficar aproveitando. Eu aproveito a oportunidade, não sou oportunista. Então foi nesse contexto que a senhora White fala para nos aproximarmos dos pastores evangélicos. Agora é lógico, pegando só a frase dela solta ali, aproximem-se dos pastores evangélicos, eles precisam ser salvos. Fechou o parênteses, aspas. Ellen White fala para os pastores aliciarem os pastores de outra igreja. Aí alguém pode falar, Rodrigo, mas tem pastor batista que se torna adventista, e eu já vi isso na revista Adventista. É verdade, tem pastores que começam a guardar o sábado, tem pastor que era presbiteriano, agora deixou de crer na predestinação, se tornou adventista. Só que eu pergunto, qual o problema disso? Porque eu conheço vários pastores presbiterianos que vieram de um berço pentecostal e hoje não são mais pentecostais.
Alguns até fundaram uma igreja para si. Outros vieram de um púlpito batista conservador e agora é renovado. Ou seja, ele veio de uma igreja batista que não tinha dom de línguas, agora ele fala línguas, como os pentecostais. Eu conheço alguns que vêm de um berço anglicano e hoje são presbiterianos. O próprio, vou pedir licença para citá-lo aqui, que é um grande amigo que eu tenho, Dr. Marcos Erblin, ele é de berço batista. Ele fala, hoje eu sou praticamente um presbiteriano. E aí? Também mudam. Acontece isso. Então não é só na igreja adventista. Então não jogue essa conta no nosso débito, não, porque isso é de todos. E o que Ellen White fala, então, das outras igrejas? Eu vou mostrar para você o que ela fala dos outros irmãos. Só um minutinho. Ela fala aqui, olha. Deus tem seus representantes em todas as igrejas, Ellen White falando. Essas pessoas não tiveram as verdades provadas especiais para esses últimos dias que lhe foram apresentadas em circunstâncias que trouxessem convicção ao coração e à mente. Ou seja, essas pessoas não concordam com os adventistas. Portanto, ao rejeitarem a luz, elas não cortaram sua conexão com Deus. Olha o que Ellen White fala. As pessoas que estão discordando daquilo que os adventistas pregam não cortaram sua conexão com Deus. Muitos há que caminharam fielmente na luz que brilhou em seu caminho. Elas desejam conhecer mais sobre os caminhos de Deus. E em todo o mundo, homens e mulheres olham melancolicamente para o céu. Em que sentido que ela fala isso? Orações, lágrimas e perguntas sobem das almas sinceras que anseiam por luz, por graça e pelo Espírito Santo. E ela fala que essas pessoas estão esperando a volta de Jesus, são sinceras. Outra aqui que ela fala, já li esse texto aqui. Deus tem joias em todas as igrejas e não cabe a nós fazer uma denúncia abrangente do mundo religioso professado, mas com humildade e amor apresentar a todos a verdade como é em Cristo Jesus. Vejam os homens de devoção e piedade, contemplem a semelhança com o caráter de Cristo e serão atraídos à verdade. Ou seja, ela fala, vejam os homens de piedade e devoção, onde? Na igreja adventista? Não, lá fora. Aquele que ama a Deus supremamente e ao próximo como a si mesmo será uma luz no mundo. Aqueles que têm conhecimento da verdade devem comunicá-la, devem exaltar Jesus, o Redentor do mundo. É isso que ela está falando. Isso aqui está no livro, deixa-me ver, no mesmo livro Evangelismo, na página 239. Tá bem? Vamos a outra coisa aqui. Você sabia que Ellen White, quando o filho dela casou-se na Austrália, quem fez o casamento dele foi um pastor protestante? Eu só estou na dúvida se o pastor era metodista ou batista. Eu vou checar depois, mas era uma dessas duas igrejas. E a nora da irmã White, quando foi dessa entrevista, anos depois da morte dela, o próprio jornalista falou assim, como é ter uma sogra como Ellen White e tudo? E quando ela falou do casamento dela, o jornalista falou, espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Quem fez o casamento de você com o filho da irmã White foi um pastor não adventista? Falou, sim. Mas vocês aceitaram? É porque não tinha pastor adventista em volta? Falou, não tinha, porque ele era um amigo da família. Tá, mas o que a senhora White falou a esse respeito? Ela falou, nada, ela que o convidou, ele era amigo. A senhora White convidou um pastor não adventista para fazer o casamento do filho dela na Austrália. Ora, se Ellen White considerava todas as igrejas assim do diabo, como é que ele ia chamar alguém do diabo para dar a bênção no casamento do filho dela? E ela ainda fez a oração junto com esse pastor no casamento. Outra coisa, a irmã gêmea da Ellen White, eu não sei se vocês têm essa informação, Ellen White tinha uma irmã gêmea chamada Elizabeth. Ela chamava sua irmã de Lizzie, um apelido carinhoso. E a Elizabeth tinha afastado da igreja metodista, tinha parado de frequentar os cultos, entrou numa vida mundana, ela e o marido dela, Reuben. Ellen White escreveu uma carta pesada para a irmã, e olha como ela fala para a irmã na carta. Você não crê em Jesus, Lizzie? Não acredita que ele é o seu salvador e que deu evidências do seu amor por você ao dar a própria vida preciosa a fim de que você fosse salva? A única coisa que você precisa é aceitar a Jesus como seu querido salvador. Oro com maior fervor para que o Senhor Jesus se revele a você e ao Reuben. Sua vida nesse mundo não é de prazeres, mas de dor, se você duvidar de Jesus. Mas, se ao contrário, crer que ele morreu para salvá-la e achegar-se a ele como está, entregando-se a Jesus e tomar posse de suas bênçãos por meio da fé,
Ele será para você tudo aquilo que você deseja. Olha que carta preciosa. Em momento algum, Ellen White falou, letra A, para Lizzie guardar o sábado. Em momento algum, Ellen White falou, letra B, para Lizzie vir para a igreja adventista. Em momento algum, Ellen White falou, C, para Lizzie não frequentar igreja nenhuma evangélica. Em quarto lugar, letra D, Ellen White em nenhum lugar falou, Lizzie, você tem que guardar os mandamentos de Deus. Não, ela fala assim, você precisa aceitar a Jesus como seu Salvador e voltar à comunhão da igreja. Qual igreja? A igreja metodista. Ora, a igreja caída, né? A igreja de Babilônia. Como é que ela ia mandar a irmã dela voltar para lá? Eu quero terminar mostrando para vocês aqui que tem o credo de Westminster. E muitas igrejas colocam o que aceita e o que não aceita a partir do credo de Westminster. Eu já falei com vocês do meu descontentamento com essa rotulação que alguns falam, como se tivesse uma procuração de Jesus para decidir quem é dele e quem não é. E muitos batem no peito e falam assim, a minha igreja é só a Escritura. E quando a pessoa fala isso com arrogância e não humildade, ela está insinuando o quê? Que a outra igreja não é só a Escritura, só a dela. Só que aquele que fala, minha igreja é só a Escritura, ele acredita, sei lá, vou dar um exemplo, que os dons do Espírito cessaram no Pentecostes. Então ele acredita que o pentecostal não é só a Escritura, né? Porque o pentecostal que diz só a Escritura, pela Escritura entende que os dons do Espírito continuam. Por outro lado, o outro que bate no peito e fala, a minha igreja é só a Escritura, e eu provo isso porque eu tenho batismo com o Espírito Santo e falo a língua. Ele está dizendo que a outra igreja, que é sensacionista, não é só a Escritura. Então é muito complicado. Eu acho que o mais coerente, o mais honesto seria dizer o seguinte, a minha igreja é só a Escritura, e dentro do Sola Escritura, nós chegamos à seguinte conclusão doutrinária, diferente da outra igreja que também diz que é Sola Escritura. Só isso. Tá bem? Mas Ellen White tem doutrina, vocês tiram dela. Gente, eu já mostrei várias citações dela aqui que o pessoal fica falando e vociferando na internet e que estão erradas. O que mais que eu preciso mostrar para provar a alguns aí que ainda estão em dúvida? Olha a igreja de Westminster, o credo de Westminster, que eu falei que alguns pegam como padrão do que é cristianismo. Eu já acho temerário isso, porque o Westminster é um credo reformado calvinista com ideia de predestinação, e nem todos abraçam a predestinação. Mas tudo bem. Como pegam o credo de Westminster, ele fala da igreja universal invisível e da igreja visível. E no cânon 2 do credo de Westminster fala o seguinte, a igreja visível, que também é católica ou universal, não é igreja católica romana, católica no sentido que ela é de todo o mundo, sob o evangelho, consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam religião verdadeira. Mas o Westminster não fala qual é a religião verdadeira. Qual que é a religião verdadeira? E vai mais, juntamente com seus filhos é o reino do Senhor Jesus, a casa da família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Desculpe-me, aqui quem está cometendo uma coisa que não vejo como sendo bíblica é o credo de Westminster. Por quê? Eu gostei muito da posição de um pastor na internet, que ele falou assim, pastor não adventista, uma característica de uma seita é aquela pessoa que fala assim, olha, para ser salvo você tem que aceitar Jesus, mais isso aqui. Eu achei muito didático o que ele colocou e bíblico. Porque para ser salvo eu preciso aceitar Jesus, ponto. Qualquer coisa que vier depois, o batismo, a santificação, as obras, são consequência da minha salvação, não motivação dela. Então, repetindo esse pastor, ele diz, toda vez que alguém fala para você para ser salvo precisa, em primeiro lugar, aceitar Jesus. Não tem em primeiro lugar, aceitar Jesus como seu salvador pessoal. Quando a pessoa fala aceitar Jesus mais isso aqui, ele está atribuindo função salvífica a outro salvador que não Cristo. A si mesmo, as obras da lei ou qualquer coisa assim. Eu concordo com esse pastor. E aqui o credo de Westminster está atribuindo papel salvífico à igreja visível. Porque ele fala a igreja visível, que é diferente da universal, uma instituição que é reunida por todos aqueles que professam a religião verdadeira, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. E tanto é que por detrás disso aqui tem muito do calvinismo. João Calvino dizia nas Institutas que não pode ter a Deus como pai quem não tem a igreja visível como mãe. Então está atribuindo à igreja um papel de salvação.
Jesus já deixou de ser o único e exclusivo Salvador. É Jesus mais a igreja visível. Percebeu o problema? Mas vamos continuar. No cânon 4, o credo de Westminster também diz o seguinte: essa igreja católica, que repito, é a igreja visível, universal, tem sido ora mais, ora menos visível. As igrejas particulares, que são membros dela, são mais ou menos puras, conforme nelas é, com mais ou menos pureza, ensinado e abraçado o evangelho, administradas as ordenanças e celebrado o culto público. Olha bem, o próprio credo admite que as diferentes denominações são mais ou menos puras, mas pertencem à igreja visível. Isso aqui é interessante, porque os que formularam o credo de Westminster eram reformados. Eles tinham muito clara a doutrina da predestinação, que outros ramos cristãos consideravam diabólica. A saber, por exemplo, John Wesley. Então, para poder ter uma comunhão com essas igrejas, com essas denominações ou igrejas particulares, disseram, não, tudo bem, a igreja visível é essa aqui, de Westminster. E todas as outras que fazem parte do membro de Cristo são mais ou menos puras. Elas ensinam mais ou menos o evangelho, podendo ter erros nelas. Aí alguns falam, isso aqui está errado, mas ela não é erro que afeta a salvação. Mas peraí, o que é erro que afeta ou não afeta a salvação? Onde é que está na Bíblia falando assim, esse erro aqui afeta a salvação, esse aqui não afeta a salvação, pode tolerar? Onde é que está um estudo bíblico do Sola Escritura que mostre isso? Então, por que a discordância de alguns em relação à predestinação não é problema para chamar outra igreja de herege ou de seita, mas a discordância em relação ao sábado é o motivo para me chamar de herege e de seita? Tá bem? E quando eu vou para outra confissão de fé, por exemplo, aquela que está na Bíblia de Scofield, que é uma Bíblia muito cara, muito preciosa para os pentecostais, diz assim, a igreja verdadeira é composta do número inteiro de pessoas regeneradas desde o Pentecostes até a primeira ressurreição, unidas a Cristo pelo batismo do Espírito Santo, no corpo de Cristo do qual ele é a cabeça. Ora, os pentecostais já fizeram na sua versão. A igreja verdadeira é aquela que está unida em Cristo pelo batismo do Espírito Santo. Então, logo, aqueles que não acreditam no batismo do Espírito Santo com manifestação do dom de línguas não fazem parte da igreja verdadeira. E com isso aqui eu já explico por que a igreja adventista fala nós somos a verdadeira igreja. Isso não é discriminação. Raciocina comigo aqui, irmãos. Quando, por exemplo, o Daniel Berg e o Gunnar Wingren tiveram lá em Chicago aquele encontro num culto de reavivamento, e eles ouviram o Espírito Santo falar, Pará. E eles foram a um globo ali, a um mapa, e viram que Pará ficava no Brasil, e decidiram vir para o Brasil. E graças a esse momento com o Espírito Santo e a vinda deles ao Brasil, para o Pará, fundou-se a maior igreja evangélica pentecostal daqui, que é a Igreja Assembleia de Deus. Se não me engano, acho que está em primeiro lugar a Assembleia de Deus. Eu pergunto, isso é verdade? Se é verdade, o assembleiano tem o direito de falar, nós é que estamos certos. Quem está errado é quem nega o Espírito Santo, quem nega o batismo com o Espírito Santo. Ele tem que ter essa convicção, senão por que ele é pentecostal? Por que ele fala línguas? Agora, a partir do momento que um pentecostal que fala línguas diz assim, eu estou certo em falar línguas porque é assim que a Bíblia ensina. Está errado o que diz que não tem dom de línguas. Tudo bem, ele está correto. O que é errado é dizer que só vai para o céu quem concorda comigo. Agora, a prerrogativa de falar eu estou certo, ela é uma coerência com aquilo que você crê. Por exemplo, eu creio na Trindade. Então, quando eu creio na Trindade, são 3 pessoas, eu falo que aquele que crê, por exemplo, no unitarianismo, que Jesus, Deus Pai e o Espírito Santo é a mesma pessoa, ele está errado. Quem está certo sou eu. Isso não é arrogância, é apenas coerência com aquilo que eu creio. Porque se eu disser assim, não, eu estou certo em crer nas 3 pessoas da Trindade. Mas o outro também está certo em crer no unitarianismo. Mas o outro também está certo em crer que não existe Trindade. Mas o outro também está certo em crer que Jesus não é Deus. Aí eu estou fazendo uma bagunça. Eu estou certo disso que eu creio, apenas isso. Então, quando a igreja adventista do sétimo dia fala, nós somos a igreja remanescente da profecia,
É porque nós acreditamos no corpo doutrinário adventista. E nesse corpo doutrinário está dizendo que a igreja de Deus é maior do que a igreja adventista, porque ela é constituída dos sinceros que estão dentro da igreja adventista e dos sinceros que estão noutras igrejas. E esse mesmo posicionamento adventista diz respeito aos não sinceros. A igreja de Satanás, vamos dizer assim, a Babilônia mística, ela é composta de quem? Das pessoas infiéis que estão nas outras igrejas e dos adventistas infiéis que estão aqui guardando o sábado comigo todo sábado lá na igreja Coalição dos Cruz Sabatina. Ou seja, a igreja de Satanás tem membros dentro e fora do adventismo. A igreja de Deus tem membros dentro e fora do adventismo. O fato de dizer eu estou certo é apenas a coerência com aquilo que eu creio, nada mais do que isso. E repito, John Wesley considerava diabólica a doutrina da predestinação, que é muito preciosa para os presbiterianos. O pentecostal considera ponto que ele não dialoga de jeito nenhum, que ele não abre mão o batismo com o Espírito Santo e com a manifestação de falar em línguas estranhas, que o outro vai considerar que aquilo não tem nada a ver. Tudo bem, mas onde está o respeito pelo outro aí para falar isso aqui é aceito ou deixou de ser? E eu quero terminar dizendo uma coisa para vocês aqui. Chama a minha atenção que alguns falam assim, mas Ellen White é a papisa do adventismo. Não é isso, eu acabei de citar. Eu não menciono Ellen White no curso da Bíblia Comentada. Eu não baseio nela, mas quer ver como é que um líder pode influenciar uma igreja? Olha bem, nós não temos na grade curricular de nenhum curso de teologia adventista, teologia whiteana, pensamento whiteano. Essa expressão nem existe, eu acabei de inventar aqui. Mas se eu for na igreja metodista, você tem a teologia wesleyana. Se eu for à igreja reformada, eu vou ter a teologia calvinista. Se eu for aos luteranos, eu vou ter a teologia luterana. Ou seja, se eu for para o lado de Armínio, eu vou ter a teologia arminiana. Ou seja, Armínio, Calvino, Lutero e John Wesley foram tão firmes naquilo que eles interpretaram da Bíblia, que os que seguiram a sua interpretação não escondem, são honestos em dizer isso aqui de acordo com a teologia calvinista, é assim que Paulo quis dizer. De acordo com a teologia wesleyana, o que Paulo quis dizer é isso. De acordo com a teologia arminiana, o que Paulo quis dizer é isso. Olha, vejam bem, as igrejas são sinceras em dizer que elas estão expondo uma doutrina calvinista, e nem por isso eu estou chamando essas igrejas de hereges. Agora, se a acusação é que a igreja está deixando a Bíblia para seguir a palavra de um líder, eu poderia igualmente falar então que os luteranos estão deixando a Bíblia para seguir o que Lutero falou. Que os metodistas estão deixando a Bíblia para seguir o que Wesley falou. Tanto é que na grade curricular está lá, teologia reformada calvinista, teologia arminiana, teologia wesleyana. E não há problema disso. É que aqueles irmãos que estão... Quando um presbiteriano, na minha interpretação, ele entende um texto da Bíblia em consonância com o que Calvino entendeu, eu não digo que ele está colocando Calvino acima da Bíblia, que ele está interpretando a Bíblia por Calvino, não. Ele viu o que Calvino interpretou e concordou. Simplesmente isso. Então eu concordo com o que Ellen White interpretou da Bíblia. Mas ela teve o dom de profecia? Sim, ela teve o dom de profecia, mas aí eu falo, se eu for considerar a igreja adventista herege por causa disso, o que eu faço com
a maior parte das igrejas evangélicas do Brasil hoje que tem irmãos com dom de profecia entregando revelação. Tem um monte de irmão aí, quem é evangélico sabe disso. Quantas vezes no culto, Deus não deu uma revelação para a irmã lá? Ah, Deus impressionou uma irmã a falar comigo que eu não deveria ir para lá não. O Senhor nos mostrou que era para a gente ir para lá. O Senhor me mostrou. Muitos missionários falam o seguinte, o Senhor mostrou que eu e minha esposa iam fazer um trabalho missionário entre os meninos de rua. O Senhor nos impressionou e o pastor entregou uma profecia lá na igreja que Deus chamou a minha esposa para vender empresa e começar a trabalhar, e nós aceitamos o chamado. Não diz que eles acharam na Bíblia que tinham que fazer isso, não. O pastor teve uma visão e eles foram. Então é só isso, meus irmãos, tá bem? E eu não vou hoje, por causa do tempo, já está com 1 hora de vídeo, falar de algumas contribuições de Ellen White, mas eu posso, em outro vídeo, se vocês quiserem, falar de coisas que Ellen White falou sobre saúde, por exemplo, alimentação, que hoje estão sendo descobertas como tremendamente acertadas. Coisas que ela falou sobre educação, várias outras coisas assim. Agora, eu só não aceito tirarem fora de contexto o que ela falou, afirmarem o que ela não diz e serem panfletários e ruidosos no julgamento. Tá bom? Porque nós devemos amar uns aos outros como Cristo nos amou. É isso que eu quero, amar os meus irmãos. Que Deus abençoe vocês. Eu amo Jesus. Eu entreguei minha vida a Jesus. Eu sou salvo pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Graça que eu obtenho pela fé. Eu tenho essa convicção. Mas se você acha que o céu que você vai não me cabe porque eu sou um adventista, eu sou seita, eu não sou salvo, eu lamento por você. Mas eu não vou cometer o pecado de julgar você. Porque a Bíblia que eu tenho diz, não julgueis, para não serdes julgados. Que Deus abençoe vocês. Repito, só fez isso aqui a pedido daqueles que falaram. Rodrigo, mostra então que o que falaram é errado. Eu poderia falar de outras coisas de Ellen White, mas eu acho que aqui, como amostragem de algumas coisas, já foi o suficiente para você ver o método como muitos citam Ellen White por aí. Não passei tudo, mas apenas alguns exemplos. Que Deus o abençoe. Um grande abraço, fiquem na paz de Jesus.